Chega mais que a história de hoje começa com um site de relacionamento, segue por teorias de tráfico humano, passa por uma investigação digital, um vizinho misterioso e, por fim, nossa brazuquinha se tranca em casa e esconde uma faca embaixo do travesseiro. Onde isso vai dar? Antes de te contar, deixa eu falar aqui da doutora Bianca Oliveira, que é advogada aqui na Espanha e a nossa parceira aqui do podcast História de Imigrante. Ela resolve todo tipo de situação ligada à imigração. Vistos de estudante, visto de trabalho, nômade digital, residência e vai prestar serviço também na regularização extraordinária. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas o governo da Espanha anunciou que vai regularizar 500 mil pessoas que estão em situação irregular aqui no país. Então tá aí, doutora Bianca, para ajudar nesse processo. Se precisar de alguns desses serviços, fala com ela. O link está na descrição desse episódio. E outra parceira nossa é a psicóloga Vanessa Floriano. Ela é especialista em brasileiros que vivem fora do Brasil. Eu sei que tem muita, mas muita gente que sai do Brasil para esquecer os problemas que tem lá, para colocar uma pedra no passado, mas não consegue esquecer ou tem dificuldade. Por que isso acontece? Porque não adianta a gente se mudar e não resolver o que está dentro da gente. Não adianta mudar o que está por fora se por dentro a gente continua a mesma pessoa. E a Vanessa faz muito isso, ela ajuda a reorganizar o que dói, ao mesmo tempo que cria formas para abrir espaço para uma vida que faça sentido. Levar a vida de forma mais leve, eu acho que é isso. E a gente merece, né? Ser leve. O link para entrar em contato com ela também tá na descrição. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Maria da Conceição. Em 2016, Maria foi passear na Suíça. A irmã dela mora lá, então ela foi passar um tempinho com a irmã e aproveitou para conhecer o país, claro. Isso tinha 3 anos que Maria estava solteira. Aí a irmã botou ali aquela pilha nela que a gente já está acostumada a contar aqui no podcast, né? Maria, entra no aplicativo de relacionamento. Quem sabe você não encontra alguém aqui. Maria entrou na brincadeira. Se inscreveu em vários sites, mas na hora do vamos ver, na hora que os caras davam sinal de que queria alguma coisa com ela caía fora, nem respondia. Beleza. Aí acabaram as férias, Maria voltou pro Brasil sem conhecer um suíço sequer. Voltou ao trabalho, à rotina normal, até que o celular apitou. O alerta era do app de namoro que ela baixou quando estava aqui na Europa. E que estava apitando? Quem que era? Um cara, um português que morava na Suíça. Manuel. O nome dele é Manuel. Manuel se dizia ser um homem divorciado, com 2 filhos e fumante. Maria não fuma, então esse homem não tinha bem o que ela queria na vida dela. Ela me falou assim: Primeiro eu pensei em bloquear, depois eu falei pra mim mesma: não, vou conhecer mesmo, deixa eu conversar com esse cara. Era uma coisa meio, não tô fazendo nada, não vai dar em nada, então vamos de passatempo. Eles começaram a se falar pela internet, mas aí o negócio foi assim, evoluindo, foi ficando com cara de compromisso sério, à distância, mas sério. Manuel prometeu até parar de fumar para agradar Maria. É forte isso, né? Parar um vício não é brincadeira, mas tem mais. Ele chamou Maria para ir para a Suíça. Isso eu não tô falando depois de meses, não. Eu tô falando depois de dias de conversa. Maria tinha acabado de voltar ao Brasil, não estava nos planos dela fazer outra viagem assim tão rápida. Mas aí ele insistiu e ela topou. Só que quando Maria contou pro irmão que ela tinha conhecido um cara pela internet e ia para a Suíça para encontrar com ele, o irmão da Maria disse: não. Ele falou assim: não, você não vai, como assim? Nem conhece esse cara? Se ele quer te conhecer, ele que vem até o Brasil. Faz sentido? Faz. Mas aí é que tá. Quando Maria falou isso pro Manuel, Manuel disse que não andava de avião porque tinha medo. Medo de avião.
Aí, conversa vai, conversa vem, Manuel resolve ir conhecer Maria pessoalmente no Brasil, mas com uma condição. Se ele for ao Brasil, ela tem que voltar com ele para a Suíça para viver com ele. Ok? Ok. Ok assim, mais ou menos. Manuel não tinha nem passaporte. Teve que fazer a documentação dele e Maria estava desconfiada. Nisso, tinha pouco mais de um mês que eles estavam conversando e o cara já estava querendo alguma coisa com ela. Estranho. Aí Maria ligou ali aquele botãozinho agente do FBI que a gente conhece aqui no podcast, tipo, tenho que saber tudo desse cara. Enquanto eles conversavam à distância mesmo, ela começou a colher pistas. A primeira coisa que Maria queria saber é: será que esse homem é de verdade? Porque, a gente sabe dos catfishing que tem por aí. Os caras estão lá na Nigéria, lá em Mianmar, manda foto de homem bonitão, quando na verdade é golpe. É o que mais tem aí. Aí Manuel mandou foto para Maria. Se falaram de vídeo e tudo mais. Mas não dava para Maria saber se Manuel era Manuel e se morava na Suíça. Vocês me entendem? Ela viu um cara no vídeo. Mas quem prova que ele era o Manuel? Quem prova que ele era quem ele falava que era? Maria queria provas. Provas. Foi aí que Manuel mandou um vídeo dele com os filhos, para provar que ele estava falando a verdade, que ele tinha filhos. Mas em vez de Maria ficar tranquila, Maria pensou: quem garante que esses meninos são de Manuel? E se ele pegou essas crianças emprestadas só para botar banca de paizão de família? E se ele pediu para os vizinhos: vem cá, deixa eu fazer um vídeo com as crianças? Como eu disse, Maria estava desconfiada. Ela desconfiava do trabalho dele. Manuel disse que trabalhava em uma empresa de construção civil. E se ele não trabalhasse com o que ele falava que trabalha? E se fosse um desocupado? Ou pior, trabalhasse em alguma outra coisa que estava escondendo? E se? Aí, Manuel ligou para ela enquanto trabalhava, durante o expediente de trabalho. Ele parou ali o serviço e ligou para Maria. Aí foi assim, Maria desconfiava, Manuel mostrava para ela que não era mentira, que ele não era de mentira e que ele estava falando a verdade. Maria começou a desconfiar de algo maior. Será que tem algum esquema de suíços com brasileiras? Maria assistiu a novela Salve Jorge. Maria sabia dos esquemas de tráfico humano, sabia que os caras fingem ser legais, levam as brasileiras para gringa e chegando lá, pegam o passaporte, trancam as meninas dentro das boates, coisa que a gente também já contou aqui algumas vezes. Aí Maria foi pesquisar na internet, foi saber desse esquema, se tinha alguma história online que fosse similar à dela. Ela também queria ver se encontrava alguma coisa com o nome dele, sei lá, traficante, envolvimento com algum crime, sequestro. Nada. Nada de histórias iguais à dela e nada também de um português envolvido com esquema qualquer. Mas isso é sinal de segurança? Isso quer dizer que Maria podia ficar tranquila? Para ela, não. Maria foi fuçar em redes sociais, nas redes sociais dele. As fotos eram antigas, não tinha a ex-mulher dele. Até aí, normal, né? Deixar a foto da ex em redes sociais? Isso é meio empata-vida, né não? Você conhece o cara, vai ver as redes sociais dele, tem foto da ex? Eu acharia, sei lá, deselegante. Maria achou estranho não ter. E também não tinha nada de filho. Aí na cabeça dela era o quê? Perfil fake? Perfil fake para atrair meninas para uma rede de prostituição. Um detalhe, Maria não era tão menina, mas o medo era de criança mesmo. Ela chegou a sonhar que ia ser levada para a Turquia, vendida igual na novela mesmo. Aí ela decidiu não ir. Mas Manuel era insistente. Ele fez uma ligação de vídeo com os filhos, ou com as crianças que ele dizia que eram seus filhos. Ele fez um vídeo com elas para convencer a Maria que ele era de verdade, que a história que ele estava contando era tudo real. Aí, depois de tanta investigação, tanta desconfiança, pé atrás, provas, Maria aceitou ir para a Suíça com ele. Antes mesmo dele ir para o Brasil, ela foi comprar a passagem dela para a Suíça. Aí não sei se foi um sinal ou algo assim, o cartão dela não passou. Ela preencheu lá os números do cartão e deu bloqueado.
Nunca ela tinha tido um cartão bloqueado na vida. Nunca. Primeira vez. Justo no momento que ela estava desconfiada. Parece um sinal, né? Para ela foi. Maria falou pro Manuel que não tinha como ir, cartão bloqueado e tal. Aí Manuel falou: Não, pode deixar que eu pago. Eu pago a tua passagem. No final das contas, para ela, foi até melhor. Ela me falou assim: Porque daí, se eu não gostasse dele, ele que pagou a passagem, eu não ia ter prejuízo. concordo. Quer que ela vá? Ele que pague? Então acho que agora tá tudo certo. Tudo resolvido? Não. Maria pede pro Manuel e a irmã dela, aquela que mora na Suíça, ela pede para eles se conhecerem pessoalmente. Maria falou lá para a irmã encontrar com ele no lugar com câmeras, mas, na boa, a irmã não entendeu nada e falou assim: Maria, você não tá falando com o cara? Não estão no relacionamento? Ele não tá indo pro Brasil te conhecer? Então pra que essa desconfiança? Pra que ficar com alguém que não confia? Pois a irmã da Maria conheceu o Manuel. Eles se encontraram na lanchonete onde ela trabalhava, com câmeras e tudo normal. Não era nenhum psicopata, aparentemente era um cara normal, mas na cabeça da Maria, ela tinha dúvidas. Bom, Manuel chegou no Brasil. Maria foi encontrar com ele no aeroporto e ela me disse que foi um encontro daqueles como se conhecessem há séculos. Eles se conheciam há menos de 2 meses, mas parecia séculos. O homem saiu lá no corredor de passageiros de viagem internacional e quando viu a Maria, foi correndo, pegou ela no colo e Maria ficou com vergonha. Ela falou assim: Foi legal, mas eu fiquei morrendo de vergonha. Aí Maria levou Manuel para conhecer a família dela, ele gostou de todo mundo e todo mundo gostou dele. Depois passaram uma semana de lua de mel no Nordeste, passaram uma semana juntos até que chegou a hora de Maria cumprir o combinado. Ela prometeu que ia para a Suíça com ele. Ela já tinha até pedido demissão do trabalho e tal, porque a ideia não era ir para passear, turistar, não, até porque ela tinha acabado de voltar. A ideia era ir para ficar, para morar com ele, para casar. Beleza, tava combinado, né? Bora. Maria chegou na Suíça, Manuel alugou um apartamento para os dois morarem. Deixou tudo arrumadinho, mas já no primeiro dia aconteceu um negócio estranho. Eles tinham acabado de chegar do aeroporto quando tocaram a campainha. Era um homem que falou qualquer coisa lá em alemão. Isso foi em Zurique. E lá eles falam alemão. Bom, Maria não entendeu nada, mas quando o homem foi embora, ela quis saber o que era. Manuel explicou que era o vizinho que tinha vindo avisar que estavam entregando as cartas dele, do Manuel, no lugar errado, na casa desse vizinho. Só que esse vizinho não trouxe nenhuma carta. Quero dizer, olha a situação. As cartas da tua vizinha chegam na tua casa. Você percebe que a sua vizinha está viajando e guarda. Aí quando a vizinha chega, o que você faz? Você vai lá entregar as cartas para ela, não é? Vai lá entregar e avisa que a correspondência está chegando no lugar errado, certo? Só que, como o vizinho não levou carta nenhuma, Maria ficou com o pé atrás. Tipo, essa história tá mal contada. Beleza, ela ficou com essa pulguinha atrás da orelha na hora, mas daí passou. Eles chegaram de viagem no sábado, ficaram o dia todo juntos, domingo também. Na segunda-feira de manhã, Manuel saiu para trabalhar. Ele saiu, era 6 horas da manhã e falou lá para Maria: Tá muito cedo, volta pra cama pra você dormir. Só que aí, o que acontece aqui? Quando Manuel saiu, Maria lembrou do homem da carta, o vizinho que foi lá falando alemão sobre as cartas, mas não levou carta nenhuma. Maria pensou assim: Eu pensei, esse cara que veio aqui no sábado veio por causa de carta nenhuma. Ele veio pra combinar de me pegar. Ele vai voltar e me pegar. Tá tudo planejado, é assim que acontece. Vocês entenderam aqui? O vizinho que foi na casa dela falar da entrega das cartas era, na verdade, um integrante de um esquema de tráfico de mulheres. Na cabeça da Maria, Maria tinha que agir. Ela trancou o apartamento por dentro e deixou a chave na porta. Quero dizer, se alguém tentasse abrir a porta por fora, não ia conseguir, porque a chave estava do lado de dentro e nessa porta não tinha como colocar 2 chaves ao mesmo tempo. Então ela deixou a chave na porta e torceu um pouco para não correr o risco da chave cair. Mas só fazer isso seria seguro?
Não. Maria foi esconder o passaporte. Ela sabia que é muito comum em casos de tráfico humano pegar o passaporte da vítima para evitar a fuga, para evitar que a mulher fuja. Então, na hora, ela pensou: vou esconder meu passaporte. Ela colocou o passaporte embaixo do colchão e bolou uma mentira. Se alguém me perguntar, eu falo que a minha irmã levou, que tá guardado com ela. Boa ideia deixar com alguém de confiança. Ela estava segura, trancado dentro de casa com o passaporte escondido? Não, para ela, não. Maria foi até a cozinha e pegou uma faca grande, porque se caso alguém conseguisse entrar, ela tinha como se defender com uma faca. Maria escondeu a faca embaixo do travesseiro e voltou para a cama para dormir. Só que ela não conseguia dormir. O estado dela era de alerta total. Gente, isso eu tô falando de tipo 6 horas da manhã. Não conseguia pregar o olho. E pior, ela não conseguia sair da cama. Ela ficou o dia inteiro esperando alguém chegar. Alguém que ia buscá-la. E claro que ninguém foi. Por quê? Não existia ninguém. Quando o Manuel chegou em casa, no fim da tarde, quando ele chegou, Maria já estava mais tranquila. Ela guardou a faca e não contou nada para ele. Maria desconfiou do Manuel desde o primeiro segundo da história que ele contou para ela. Ela foi fazer a varredura dele nas redes sociais. Pediu para ele fazer vídeos, fez ele encontrar com a irmã dela, desconfiou até de quem chegava perto, como foi o vizinho que chegou a esconder o passaporte e pegar uma faca. Tamanho era o medo que ela estava sentindo. A irmã da Maria chamou a Maria de paranoica. O que vocês acham? Paranoica, porque ela ficou criando histórias na cabeça dela, era tudo uma viagem que a gente imagina e deixa fluir, ou ela foi prudente e cautelosa. Melhor prevenir, exagerar do que remediar. O que vocês acham? Então quer dizer que nunca teve risco? Manuel não era e nunca foi um traficante de mulheres? Exatamente. O único risco era de casar com um homem emocionado, porque vamos combinar, eles se conheceram, namoraram e foram morar juntos em 2 meses. Isso porque os dois viviam em países diferentes. Ele superou o medo de andar de avião para encontrar com uma mulher que ele nunca tinha visto na vida. Pessoalmente, não. E mais, ele chegou no aeroporto pegando a Maria no colo, na frente de todo mundo, cena de filme. O negócio foi tão rápido que Manuel não estava nem divorciado ainda. Quando eles se conheceram, fazia 2 meses que ele estava separado. Só 2 meses. Aí, quando a Maria foi para a Suíça, é que ele assinou o divórcio. Eles se casaram no começo de 2017. Foi rápido? Tem um tempo ideal? O que vocês acham? Eu namorei 6 meses antes de morar junto. E depois eu casei quando tinha 2 anos que a gente estava junto. É um tempo razoável, né? A Maria se dá super bem com os filhos do Manuel e eles são de verdade. Não são emprestados. Inclusive, a menina, Manuel tem um casal de filhos. A menina é super amiga da Maria e já até foi ao Brasil com eles. Tem essa. Manuel ama o Brasil e vai praticamente todo ano para lá. Ele não perdeu o medo de avião, mas prioridades, né? Ficar perto da família da Maria compensa aí o medo da viagem. No final agora de 2026, vai fazer 10 anos que eles estão juntos e Maria não dorme mais com faca debaixo de travesseiro e nem esconde o passaporte. O vizinho, ela nunca mais viu o homem na vida, mas era só um homem tentando ajudar. Só uma coisinha aqui antes de terminar. Quando o Manuel decidiu ir para o Brasil, a prima dele ficou com medo e anotou o celular do consulado português em São Paulo para caso, se por acaso acontecesse alguma coisa, ele tinha para onde pedir socorro. Eu acho que no final os dois se entendem. E me falem aí nos comentários. A Maria foi paranoica ou ela foi prudente? Eu vou colocar lá no grupo do Telegram fotinhas do Manuel e da Maria da Conceição.
Vocês acompanham lá, o link do nosso grupo do Instagram tá na descrição desse episódio. Essa foi a história da Maria da Conceição. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.